A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo, falando aos crentes de Éfeso, ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse texto da palavra de Deus, ele gerou hoje no cristianismo uma doutrina chamada batalha espiritual. Não podemos negar que estamos em guerra e que realmente existe uma batalha da igreja contra o inimigo. Eu não quero entrar nesse assunto, mas o que eu quero comentar com você é como vencer o inimigo, como vencer o inimigo de nossas almas, como combatê-lo, como guerrear contra ele e ser um vencedor. Porque hoje, na realidade, nós temos dentro da própria igreja cristã, no meio dos evangélicos, muitas formas, como diz o Caio Fábio, muitos cacoetes evangélicos que existem hoje para as pessoas guerrearem com o inimigo. E a gente observa que dentro desse corpo de pessoas, dentro desse grande número de pessoas que existem, uma grande parte são pessoas que você olha e vê que estão tendo alguma dificuldade, às vezes dificuldade grande, sendo vencidas pelo inimigo, e parece que elas andam a cada dia perambulando de igreja para igreja, de denominação para denominação, e não se encontram com vitória, porque hoje normalmente as pessoas elas querem vencer o inimigo com armas carnais, armas físicas. E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Hoje a igreja cristã ela quer vencer o inimigo com óleo, com arruda, com alho, com voto, com corrente, com campanha e com uma série de outras coisas que são impostas muitas vezes por alguns líderes, e as pessoas submetem aquilo, fazem votos e mais votos, campanhas e mais campanha, cacoetes atrás de cacoetes, e parece que o inimigo sempre vence essas pessoas. A Bíblia não nos ensina isso. A palavra de Deus ensina que nesta batalha nós temos uma forma simples e natural de vencer. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A Bíblia ainda diz no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então a maneira, meu querido, de você vencer o inimigo, a maneira de você lutar contra o inferno e ser um vencedor é simples. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira questão: se sujeite à palavra de Deus. Leve a sua mente cativa à palavra de Deus. Coloque a sua vida, o seu sentimento, as suas emoções, controle a sua alma, controle os seus sentimentos de acordo com a palavra de Deus. Ande em regra com aquilo que a Bíblia diz. Quando isso acontece, a Bíblia diz que automaticamente o diabo fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. É muito claro. Muitas vezes você faz algumas coisas, mas não se sujeita à palavra de Deus. Há pessoas que elas vão à igreja, elas fazem o voto, fazem a campanha, fazem a corrente, mas ela sai da igreja, ela vai mentir, ela sai da igreja, ela vai dar calote, ela sai da igreja, faz uma compra numa loja e não paga, ela sai da igreja, ela engana, ela faz coisas que uma pessoa de um bom caráter, de uma boa índole, jamais faria. Há pessoas que saem da igreja, da casa do Senhor Jesus, muitas vezes no final de semana, e vai para as baladas, vai para a noitada. Quantos jovens saem da igreja e vão procurar namoro nas baladas, em lugares indevidos para ser abençoado? Essas pessoas não têm a mínima possibilidade de vencer o inimigo. Se você quer vencer o inimigo, meu querido, a primeira coisa, converta-se ao Senhor. Converter é mudar de rumo, converter é mudar de direção. Então mude a sua direção.
saia da direção do pecado, do caminho do pecado e entre no caminho da santidade. E eu tenho certeza que Deus mudará a sua vida. Quando você se submeter à palavra de Deus, automaticamente o diabo vai fugir de você. E se você precisar de ajuda, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: os anjos de Deus virão ao seu socorro. Salmo 91, versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Se você se submeter à palavra de Deus, anjos do Senhor descerão do céu e guardarão a sua vida, e você será livre e será mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, pratique e seja abençoado em nome de Jesus.